Paz, igreja! Nos lugares onde nos encontramos, queremos convidar os amados irmãos para dedicarmos este momento nas mãos do Senhor, fazendo uma oração. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amado Deus, queremos agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Um dia de adoração e de louvor ao Teu santo e grandioso nome. Obrigado, Pai, pela saúde, pelo Teu amor e Tua infinita misericórdia. Estamos, amado Deus, no momento de ouvirmos a Sua voz. A Tua palavra mesmo diz que santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Dê-nos nesse momento, Senhor, o discernimento espiritual, de modo a podermos não só ouvir, mas também viver a Tua palavra. Queremos pedir e esperar, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos, muito bom dia! Queremos manifestar a nossa alegria, mas antes tributarmos imensos louvores ao nosso Deus, seu Filho Jesus Cristo e o Santo Espírito, nosso Consolador e Guia. Queremos igualmente agradecer a presença de todos os amados irmãos neste culto solene de ação de graças. Maravilhosos momentos acabamos de acompanhar. Lindos louvores e grandes exortações foram dirigidas à igreja. O nosso especial agradecimento extensivo a todos os irmãos que visitam a igreja. Agradecer também todos os cantares de coros. A tudo isso, gostávamos de convidar a Santa Igreja para soltarmos 3 fortes salvas de palmas em gesto de agradecimento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É alegria ou não é alegria? É alegria. Amados irmãos, é bem verdade que estamos repletos de alegria, porque estamos mais uma vez aqui reunidos na casa do Senhor. E na verdade, o que nos une aqui, amados irmãos, é a fé que nós temos no nosso grandioso e maravilhoso Deus. É verdade ou não é verdade? Por isso, hoje convidamos a Santa Igreja para podermos meditar numa mensagem que tem como tema a fé incondicional. A fé incondicional. Nós vamos proceder à leitura do texto bíblico que dará sustento ao nosso sermão de hoje. Enquanto isso, convidamos a nossa amada irmã mestra em serviço para poder nos preparar o hino Em Nada Ponho a Minha Fé. Entoará apenas uma estrofe. No livro, amados irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 8,
versículos 2 e 3, encontramos escrito o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto estes 40 anos. Para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste nem teus pais conheceram, para te dar a entender, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Palavra do Senhor. Amados irmãos, o povo hebreu permaneceu perto, mais ou menos 400 anos no Egito, em cativeiro. E nos últimos anos desta estadia do povo hebreu, o sofrimento deste povo aumentava dia após dia. Então o Senhor envia Moisés para libertar o povo. Depois de tudo o que aconteceu no Egito, o povo, com alegria ter recebido a mensagem da libertação, partiram para a terra prometida. Amados irmãos, mas o povo hebreu não compreendeu qual era a vontade de Deus. Eles apenas colocaram nos seus corações a expectativa de uma nova terra, a expectativa de uma nova vida, a expectativa da liberdade. Então, eles depositaram a sua confiança, a sua esperança apenas nesta promessa. Mas Deus, amados irmãos, quando orientou Moisés a ir ter com Faraó, foi muito claro nas suas mensagens. No livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. E disse: sim. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não me tens ouvido.
O desejo de Deus, amados irmãos, era libertar o povo para que o povo fosse prestar adoração a Deus. Para que o povo fosse servir a Deus. Para que o povo fosse cumprir a vontade de Deus. Entretanto, o povo não compreendeu que era esta a vontade de Deus. Eles tinham apenas em seus corações as promessas que Deus havia dado a este povo. Que eles sairiam do Egito para Canaã, numa terra que mana leite e mel. Esta parte serviu de grande motivação para o povo. Então era necessário que o povo enfrentasse o deserto para Deus os purificar dos seus ídolos, porque os seus corações não estavam inclinados a servir a Deus. Porque os seus corações, amados irmãos, não estavam primeiro disponíveis para servir a Deus. Eles foram motivados pelos benefícios que receberiam de Deus. Amados irmãos, nós podemos aqui compreender que tudo aquilo que nos tira da lealdade de Deus, tudo aquilo que nós amamos mais, servimos mais, desejamos mais do que a Deus, é um ídolo para nós. A idolatria, amados irmãos, é exatamente isso. Amar alguém ou alguma coisa mais do que a Deus. E é bem verdade que nessa nossa jornada de fé, Deus nos convida a colocarmos a nossa fé apenas em Deus. A colocarmos a nossa esperança apenas em Deus, independentemente das circunstâncias. Pedimos à nossa amada irmã, mestre de coros, e convidar a igreja toda para podermos entoar este hino. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no
no Senhor. Estão firmados no Senhor. Muito obrigado. Paz, igreja. Em uma das passagens, na referência que lemos, diz que para te humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração. O desejo de Deus, amados irmãos, nesta jornada celestial, é que nós não o sirvamos condicionados por outras coisas. É que não o sirvamos apenas por causa dos benefícios ou possíveis benefícios que recebemos do Senhor. É que nós o sirvamos por aquilo que Ele é. Deus quer que nós o adoremos por aquilo que Ele é. E o que acontece é que o povo hebreu, em função daquilo que nós lemos aqui, que tinha em seu coração apenas a expectativa dos benefícios que receberia de Deus, teve exatamente de enfrentar o deserto para que Deus purificasse as suas intenções, purificasse a sua fé. Uma fé condicional, amados irmãos, é semelhante a um filho que só se alegra com a vinda, com o regresso do pai a casa, por causa possivelmente do pão ou do rebuçado que pode receber. Quando ele, à distância, ouve o pai a chegar, possivelmente a sua maior motivação não seja o regresso do pai, mas possivelmente alguma coisa que o pai tenha trago para ele. Podemos também comparar a fé condicional para aqueles casos de uma esposa, por exemplo, que só cuida bem do seu esposo quando se apercebe que o salário caiu. Só cuida bem do marido, motivada pelos benefícios que pode receber. Este é um comportamento condicional. Também entre nós cristãos, alguns entre nós podem estar a servir a Deus, podem estar envolvidos no santo trabalho de Deus, motivados pelas razões erradas. Há quem não adora a Deus no fundo do seu coração. Na verdade, o sacrifício que ele faz em prol da obra do Senhor, às vezes está motivado por causa de um cargo que lhe foi prometido ou de um cargo que ele ostenta. Há quem não serve a Deus por reverência, por sentimento reverente a Deus. Ele é mesmo um excelente cantor, mas serve a Deus para receber elogios. Esse elogio, amado irmão, que buscas, faz o esforço de buscar, esse é um ídolo para ti. Esse é um concorrente de Deus.
Porque você não está a servir a Deus, estás a usar a Deus para se servir. Há muitos irmãos que na caminhada da fé não têm essa fé incondicional. A sua fé é condicional a uma determinada circunstância. Por isso, amados irmãos, somos nesta manhã convidados a refletir. O que verdadeiramente nos motiva nessa jornada com Deus? O que verdadeiramente nos faz acordar de manhã? Nos prepararmos e pegarmos 3, 4 táxis. É verdadeiramente um serviço genuíno a Deus? É verdadeiramente uma fé genuína a Deus? Ou estamos motivados por outras circunstâncias? Há quem, inclusive, que só serve a Deus porque lhe foi prometida a vida eterna. É claro que Deus prometeu a vida eterna àqueles que nele creem. Mas, amados irmãos, é errado e é perigoso servir a Deus só porque iremos receber um benefício de Deus. Nesses casos, nós não estamos a servir a Deus. Nós estamos a usar Deus para nos servir. Há vezes que nós pensamos que estamos a servir a Deus, mas as verdadeiras motivações que estão dentro dos nossos corações, estamos a servir a Deus, aliás, estamos a usar Deus para nos servir. Por isso é que Deus disse aqui ao povo hebreu que eu te fiz passar fome e necessidade. Te fiz padecer várias necessidades nesse deserto. Mas verdadeiramente não te faltou providência. Era para saber o que realmente estava no seu coração. Quais eram verdadeiramente as motivações que te faziam seguir esta jornada? E quando Deus não for o centro da nossa fé, amados irmãos, nós podemos até servi-lo com fervor, mas movidos por outras motivações, estaríamos nessa altura a praticar a idolatria. Paz, irmãos. Por isso, amados irmãos, nesta bela manhã, ou nesta tarde de domingo, Deus nos convida mais uma vez para fazermos uma verdadeira introspecção. Onde está a nossa fé? É condicional ou é incondicional? Alguns a sua fé é condicional porque depende apenas, poderíamos dizer, do conforto do Bispo Benoni, por exemplo. Ele segue apenas o Bispo Benoni. E se o Bispo Benoni ir para o caminho errado, ele vai seguir o Bispo Benoni, porque ele está para alegrar o Bispo. A fé dele não é incondicional diante de Deus.
Há quem só o faz também porque o pai segue esta religião, porque o pai segue esta fé. Ele está apenas condicionado pela fé do pai. Se em um dado momento o pai falhar, ele, como a sua fé não é incondicional, a fé dele é condicionada à fé do pai, não está firmada em Deus, está firmada no pai, então o pai desencaminhando seguirá o caminho do pai. Então esta jornada, amados irmãos, esta jornada de fé requer que cada um se livre destes ídolos que existem pelo caminho. Que possamos identificar os ídolos que tendem a atrapalhar a nossa fé verdadeira em Deus e nos purificarmos destes ídolos, amados irmãos. Firmarmos a nossa fé única, exclusivamente em Deus. E estamos a caminhar, amados irmãos, para momentos mais difíceis da história da humanidade. A Bíblia nos adverte que antes da manifestação do Filho do Homem, a caminhada cristã vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, cada vez mais complexa. Mas a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não disse mais outra coisa. Não nos diz que temos que ter outro ou aquele outro tipo de sofisticações. O justo viverá pela fé. Então é momento, amados irmãos, de firmarmos a nossa fé em Deus. Buscarmos cimentar a nossa relação com Deus. Estreitar a nossa intimidade com Deus. Depositarmos a nossa total confiança em Deus. Para que mesmo que as montanhas estremeçam, mesmo que os mares façam barulho, a nossa fé estará firmada em Deus. Pensamos nós que foi esta a meditação do dia de hoje. Nós precisamos cada vez mais firmar a nossa fé em Deus, buscarmos somente a sua face e nos submetermos à sua soberana vontade. Vamos ouvir por alguns instantes o coro e depois vamos encerrar o nosso sermão. A fé é o firme fundamento do poder. Quem tem fé nova será. Quem tem fé no reino do Senhor entrará. A fé é o firme fundamento do poder. Quem tem fé nova será. Quem tem fé no reino do Senhor entrará. Muito obrigado, uma salva de palmas. Por isso, amados irmãos,
Nós continuaremos a invocar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Continuaremos a invocar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, firmando na mesma fé de Abraão e outros patriarcas. Por isso, amados irmãos, vamos continuar a nossa jornada com Deus, refletir a cada momento a robustez da nossa fé. Buscar a cada manhã e a cada dia firmar a nossa fé na sua palavra e nos submetermos dia após dia à sua vontade. Todos os nossos patriarcas, exemplos da fé na Bíblia, foram sim provados por Deus. E muitos deles mostraram esta fé genuína. A um dado momento, Deus provou Isaac. Se Abraão colocaria ou teria o seu filho como seu ídolo. Mas ele provou que a sua fé estava firmada em Deus. Jó igualmente demonstrou a Deus que a sua fé está única, exclusivamente firmada em Deus. O diabo insinuou, inclusive, que o Jó só tinha aquela devoção a Deus porque Deus havia lhe beneficiado com algumas coisas. E Jó provou que a sua fé não estava nas riquezas nem na sua família. A sua fé estava em Deus. Firmemos a nossa fé em Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, pedimos a Deus que abençoe estas palavras e que nos possam servir de fonte de reflexão ao longo da semana e pelo resto dos nossos dias. Amém.